Geralmente é o veneno que ensina pra gente onde é que está a cura, né? Então, muita calma nessa hora quando o assunto é plantas medicinais sagradas. O lugar que a medicina oficial ou que as medicinas, né, as outras formas de medicina ocuparam no cuidado da saúde da população, a gente vai provocar vocês, viu? Aqui o negócio, já avisei para os palestrantes, é 10 minutos de papo, que eu já falei mais de 10 minutos aqui, né? Não, daqui a pouco está todo mundo dormindo, babando, e a gente não quer isso. Nós vamos interagir fortemente. Então a gente vai provocar com alguns temas e as perguntas a gente vai dar mais ênfase a essa troca com vocês, tá? Mas a gente gostaria de provocar nesse sentido, tá bom? Então, e quais as relações dessas práticas medicinais do povo de terreiro, especialmente com as plantas medicinais, né, com o racismo institucional no campo da saúde pública e privada, né? Especialmente no contemporâneo, como é que está isso, tá? Também a gente vai abordar um pouquinho o terreiro como esse espaço de educação ambiental e promoção da saúde, ou seja, qual é essa importância da mata, da floresta, dessa medicina da floresta, desse lugar da planta, dentro dessa cosmovisão dos povos de terreiro. Os relatos sobre a magia das ervas sagradas e as práticas de cura física, mental e espiritual a partir delas. Então vamos lá, minha gente, eu quero chamar para compor a mesa Maíra Machado, por favor. Maíra Machado é bisneta de mateiro por parte de pai, bisneta de rezendeira por parte de mãe, filha de uma pedagoga, instrutora de Hatha Yoga, artista plástica, nasceu em 1987, sob o signo de Aquário, em parto domiciliar com o suporte de uma doula. Foi educada sob os princípios da pedagogia Waldorf, alfabetizada pelo método natural de Heloísa Marinho, passou a infância e adolescência em Michael Villa, em Visconde de Mauá, onde conviveu, experienciou diversas terapias holísticas. Não vou dizer todas elas, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro, porque foi muita terapia holística, hein, irmã? Saravá. Aos 14 anos, iniciou-se em Reiki, quando sentiu vontade de graduar-se em medicina para compreender com mais profundidade os processos de saúde e doença. Em 2015, graduou-se em medicina por esta universidade, Federal Fluminense. Em 2016, iniciou especialização em medicina tradicional chinesa pela mesma universidade. Já terminou a residência em medicina da família e comunidade pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Dentro dessa experiência, Maíra pode também estar relatando aqui o projeto Semear, um projeto de horta medicinal que elas desenvolveram, ela e outras médicas residentes, junto ao posto de saúde, lá onde elas fizeram uma residência, no Saúde da Família, tá? Agora seria a vez de chamar a Viviane Brito, da Barquinha, mas infelizmente a irmã não poderá estar conosco. Vou chamar minha outra irmã, Partira de Ossanha, assistente social, militante, ativista, coordenadora do CEABI, coordenadora nacional de juventude de terreiro, da Renafro, Saravá, alô, Ossanha, é a mulher da Folha. Seja bem-vinda, irmã. E para completar a mesa, o sacerdote André Costa, médium, escritor umbandista, por favor. André Costa. O André ficar nesse cantinho. André Costa reitera que esta religião, que é a Umbanda, faz parte da sua vida desde sempre, pois cresceu vendo os rituais comandados por seu pai. Com o mestre Rubens Saraceni, encontrou respostas e chaves para os questionamentos que o acometeram durante a vida acerca das manifestações umbandistas. A partir de então, iniciou sua formação baseada em uma teologia firme, própria e libertadora. Com este mestre, iniciou-se em vários graus da magia divina em São Paulo, tendo sido responsável pela abertura até este momento de 28 destes graus no Rio de Janeiro, formando a grande maioria dos magos iniciadores que hoje labutam na capital fluminense. Lançou 9 obras umbandistas pela Madras Editora. Além de sacerdote na Umbanda, é mago dirigente da Ordem Mágica Caminhos da Evolução. Nos ministra aulas de magia e Umbanda. Está formada a nossa mesa. André tem diversos livros publicados. Hoje a gente tem aí disponível para quem quiser adquirir
esse livro, que é o último livro do André Jurema, Guardião do Conhecimento. Daí ele pode também falar um pouquinho mais para vocês depois, quem quiser saber mais do livro. Agora eu vou aqui começar. Por onde eu começo, gente? Eu chamei as mulheres primeiro, foi de propósito. Deixei o André por último, né? Então eu acho que... Vamos tirar um sorteio aqui, quem começa. Vamos começar com o André, né? Já os últimos serão os primeiros, né? Por favor, André, fique à vontade. Pode ser. Alô, alô. Oi, bom dia. Primeiramente quero agradecer a Adriana pelo convite, agradecer a todos pela presença, agradecer a Deus por ter voz para poder falar para vocês, agradecer ao meu pai Obaluaê, né, a todos os sagrados orixás que nos orientam, agradecer a mãe Jurema, enfim, seriam muitos agradecimentos. Antes de falar brevemente, né, acerca do que a Adriana pediu, eu queria pegar um gancho da fala dela, de tudo que ela falou, e dar um palpite aqui, Adriana. A humanidade evoluiu ao longo da história tecnologicamente, mas não consciencialmente. Então, os problemas que nós temos hoje, eles não retornaram, eles nunca deixaram de existir. O racismo nunca deixou de existir, a guerra nunca deixou de existir, o egoísmo, o egocentrismo nunca deixaram de existir. Eles fazem parte do ser humano e o ser humano ainda não tem conseguido resolver isso em si, né? Então, a guerra, na minha penúltima obra, que foi lancei em 2017, Umbanda, uma escola evolutiva, faço uma pequena parábola, um capítulo que se fala, que descreve, né, a questão da guerra e como a Umbanda vê a guerra, as guerras no mundo. E essa parábola começa com dois irmãos disputando numa brincadeira em casa, disputando a supremacia de alguma coisa que nem eles sabem o que é. Né? Duas crianças que disputam o amor da mãe, o amor do pai, e esse livro, Umbanda, uma escola evolutiva, ele quer mostrar enorme condomínio que é o planeta. O ser humano é o zelador. O zelador dentro de um condomínio, ele tem uma responsabilidade estratégica, mas ele não é o dono do condomínio, né? Historicamente, dentro da tradição histórica, até mesmo da tradição filosófica, nós conhecemos e vimos e ouvimos mestres, pensadores, colocando o ser humano como o especial, irrepetível. Mas se o ser humano é irrepetível, um cachorro também é irrepetível, uma árvore também é irrepetível, né? Os seres aquáticos também são irrepetíveis. Parca Visão contribuir com essa função de zeladores desse condomínio enorme que é o nosso planeta, né? Não é assim que nós estamos nos enxergando. Nós estamos confundindo zelar com ser proprietário, sermos os proprietários do planeta e da criação como um todo. Então, isso é uma questão que eu acho que é chave para qualquer discussão, né? A partir daí a gente pode engendrar ou entrar na questão de preconceito, de racismo, e a gente volta lá para aquela parábola que eu falei no início. Começa em casa, quando eu disputo com o meu irmão, porque ele é meu irmão de sangue, mas eu estou disputando a supremacia nos objetos, na televisão, no amor da mãe, no amor do pai, né? Porque eu estou colocando o meu ego acima do que possa ser o bem comum, ou o bem coletivo, né? E onde as folhas entram nisso, onde os vegetais entram nisso. Essa última obra que nós temos aqui à disposição de quem quiser, né, que é o meu 10º livro, Jurema, Guardião do Conhecimento, traz um pouco disso. Eu acho que tentar sintetizar para vocês a ideia dessa obra, onde a partir de uma fábula, a mãe Jurema, ou a cabocla Jurema, vem mostrar a grandiosidade dessa natureza que está ao nosso redor, não só a vegetal, mas fundamentalmente a vegetal, onde a cabocla simboliza um poder divino, que é Mãe Jurema, é um poder divino, planetário, né, que está iniciando um curumim, que é um pequeno índiozinho. Então nós temos ali o simbolismo, a simbologia de uma manifestação divina com uma criança humana.
ensinando, onde essa cabocla vai a todos os campos da natureza, assentar o seu mistério, abrir as suas falanges, e num segundo momento ela começa na natureza a iniciar esse pequeno índiozinho. Isso nos mostra exatamente o que a gente quer deixar claro aqui. Esse poder divino vegetal trazendo consciência, conhecimento, expansão para essa criança humana que é representada pelo curumim. Mas o que isso pode nos trazer, né, de útil, de proveitoso, de crescimento, de conhecimento? Primeiramente que nós sabemos, né, que o vegetal em si é um elemento de um predicado divino, um predicado de Deus, que é o conhecimento. Então a Adriana pediu para que eu falasse um pouco sobre isso, sobre a nossa dizer para vocês com relação a isso e a esse aspecto. Todo elemento tem um princípio ativo, né? Nós sabemos disso. As ervas, os vegetais trazem em si, cada uma, seus princípios ativos. Eu vi a Adriana falando aqui como que isso pode ser usado em benefício das pessoas. Eu vou falar da minha praia, que é onde eu sei nadar. Magia e Umbanda, é tudo a mesma coisa. Todo elemento tem o seu princípio ativo, medicinal. Mas todo elemento, nós todos aqui, acredito que todos tenhamos essa consciência, ele tem o seu lado etérico, né? Como nós temos espírito, o vegetal tem o seu espírito, né? Tem o seu lado etérico. Esse princípio ativo tem uma correspondência etérica que nós chamamos, ou o mestre Rubens Saraceni chamava de princípio ativo mágico, que é justamente aquele que vai atuar no espiritual. E aí muitas pessoas nos procuram lá na ordem, a questão da cura, eu estou com um problema determinado problema físico, como eu posso lidar com isso? Eu digo assim, olha, eu não sou médico, eu não curo. Primeiro que quem cura é Deus, né? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: trabalha com os vegetais a tua consciência, trabalha com os vegetais o equilíbrio do teu espírito, trabalha com os vegetais o teu interior, porque nada que seja feito de fora para dentro terá uma efetividade. Começa de dentro para fora, começa do teu espírito. O teu rim está prejudicado, né? Começa trabalhando o espiritual do teu rim, começa trabalhando o lado etérico do teu rim, começa trabalhando a tua consciência para ter uma boa alimentação e não chegar mais a esse ponto, a esse estado, né? Mas olha para a natureza, ou para essa parte da natureza vegetal ao teu redor e te utiliza dela. Senta ao pé de uma árvore e te entrega a árvore. Senta num campo, na grama, te envolve com plantas em casa, né? Nós podemos ter uma mata, né? É permitido que nós tenhamos uma mata urbanizada, ou seja, plantas em casa, como nós temos, né? Moramos na área urbana, mas graças a Deus a gente tem conseguido ajuremar o nosso terreiro, ajuremar a nossa casa, porque faz parte da nossa vida, né? Eu tenho uma vida urbana, eu preciso cumprir com as minhas funções nessa vida urbana, e como que eu faço isso? A Umbanda é especial nesse sentido, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Candomblé, o Catimbó, que tem as suas roças afastadas, a Umbanda faz um movimento contrário, ela traz isso para a área urbana, e é também uma das funções da Umbanda fazer isso. Então, nós ajuremamos a nossa casa, nós ajuremamos a nossa escola, nós ajuremamos o nosso templo, para que nós possamos ter esse poder por perto. Porque o poder Jurema, ele é um poder expansor criativo. Ele expande e traz criatividade e geração para o ser. Então, continuando, né, fechando parênteses e continuando naquela resposta para aquela suposta pessoa que vem procurar uma cura, nós também dizemos o seguinte: você quer uma cura, e o que você vai fazer depois que for curado? Você vai dar as costas para isso? Você vai à árvore e busca, né, esse reequilíbrio espiritual, energético, consciencial na árvore. Depois você dá as costas para a árvore?
O que o ser humano fez ao longo da história, nessa evolução em que cresceu tecnologicamente, mas não consciencialmente, o que ele tem feito? Ele tem dado as costas a Deus. Porque o ser humano, quando dá as costas à natureza e faz o que ele, né, tem feito com a natureza, ele está dando as costas a Deus. Nesse atual local onde a gente trabalha e vive, nós chegamos lá há 2 anos. É uma amendoeira na frente. A amendoeira estava na avenida. Tá? A amendoeira, ela tinha ela tem hoje uma cicatriz, porque haviam colocado cal na amendoeira, porque ela atrapalha para ela cair. Né? As árvores próximas à nossa casa, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, elas são depósitos de lixo. São essas pessoas que querem cura? As pessoas que fazem isso com Deus querem cura? É isso mesmo? Eu peço desculpas se de repente eu estou sendo um pouco ríspido, mas é para tocar na nossa consciência mesmo. O que eu tenho feito com a natureza ao meu redor? Se a gente não tem, de repente, olhado para as árvores, nós estamos aqui no Rio, em Niterói, né? Na orla. Olha o estado das nossas praias. Olha o estado dos nossos rios. Como é que fica isso? Mas eu quero cura. Quem mata pode se curar? Ou eu vou me conscientizar que quando eu estou matando a árvore, matando o rio, matando a praia, eu estou me matando? Acho que essa é a questão para nós refletirmos mesmo. Mas mais do que isso, porque nós estamos dentro da academia, nós estamos trazendo aqui a união desse conhecimento, né, natural, divino, religioso até, e acadêmico. Então as pessoas que estão aqui são pessoas, né, que estão convivendo dentro do meio acadêmico, do próprio meio dos terreiros, das tradições. Eu acho que nós precisamos levar essa consciência aí para fora, né? Ao olhar para uma pessoa, eu me dou ao trabalho de, quando eu saio, não é pouca coisa não, quando eu saio do portão para fora da minha calçada, pegar cada saco plástico que tem em lixo e colocar no devido lixo. Isso é fundamental. Então, assim, eu de repente posso não estar correspondendo à expectativa ao falar na cura que os vegetais podem trazer, mas eles podem trazer essa cura, e ela tem que começar pela minha consciência. Eu me utilizar dos vegetais para purificar o meu espírito, e para isso tem alguma forma, qualquer um pode fazer essa entrega à divindade. Ela é possível e doada por Deus a qualquer ser humano. Qualquer ser humano pode se aproximar de uma árvore, de um conjunto de árvores, de uma planta, e sentir o que aquele outro ser tem para te dar. Esses seres da natureza estão esperando para trocar conosco, né? Eu vou já, para não me prolongar, eu vou encerrar com uma passagem do livro, que se vocês quiserem adquirir, a gente tem aí depois. Eu autografo com o maior prazer. Onde Cabocla Jurema senta para comer um abacate, abre o abacate na fábula, né? E desse abacate sai um espírito vegetal. Então eu vou encerrar essa parte da fala trazendo um pouco dessa consciência para nós. E esse espírito vegetal conversa com ela e ele pede: ó Cabocla Jurema, tu que és vegetal que te humanizaste, traz a esses humanos um recado nosso. Nós, espíritos vegetais das outras dimensões da natureza, nós amamos os humanos, mas nós temos medo dos humanos, porque nós que somos espíritos vegetais incompreensíveis para vocês que ainda não conhecem, não sabem da nossa existência em dimensões paralelas, nós sofremos com os agrotóxicos. Toda vez que vocês colocam um agrotóxico num vegetal, o etérico, o energético desse agrotóxico nos atinge nas nossas dimensões, e nós nos tornamos mortos-vivos, porque nós não temos lá a morte. Imagina você morrer e não cair. É assim que nós ficamos. Mas tudo bem, vocês nem sabem da nossa existência, então vocês não vão se preocupar com isso. Mas deixe essa mensagem a eles, Cabocla Jurema. É isso que ele diz. Bom, depois
depois da Cabocla Jurema só podia chamar o SAM, né, para essa gira aqui. Vai que vai, minha irmã. Deixa eu passar o microfone aqui para ela. Eu falo bem alto, acho que eu tô precisando. Você nem cantou ainda pra gente? Toma. Não falo bem sem microfone, vocês vão ver se vocês falam alto. Tá. Bem, vai dar certo, Tá. fica tranquilo. Solta a voz, pois é. Gente, primeiro eu quero tomar a benção todos aqui na pessoa da Adriana Jana, agradecer que ela também é mãe santa aqui em Niterói, tá? A gente às vezes não sabe, né? Mas é importante. Eu também sou daqui de Niterói. Minha moradia é aqui em Niterói, né? Me chamo Partira, quero agradecer a ela por esse convite. Ela tinha marcado algumas vezes, mas né, tem que trocar as datas e aí, né, compromisso firmado. Eu vou falar do meu lugar de fala, que é o terreiro, né? Não venho aqui falar de forma científica e até mesmo que eu acho que é a gente falar de folha. A gente tem que ter muito conhecimento, porque assim, a gente que está no espaço de terreiro, a gente sabe o poder que a folha tem pra gente, a importância que a folha tem pra gente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala no espaço público, né? De orientação sobre folha, né? Sobre o poder da folha. Meu nome é Partira, eu estou, né, coordenadora nacional da Juventude Terreiro. Hoje eu estou mais num processo de formação com eles, porque esse espaço, o espaço de fala da juventude é deles, né, hoje, e aí eu dou mais esse apoio técnico aos membros da Ordem da Juventude de Estado, de terreiro, e hoje eu vim falar um pouquinho do espaço de terreiro na utilização das folhas, né. Primeiro eu quero falar desse espaço. Que espaço é esse? Esse espaço, para mim, é um espaço de promoção da saúde, né, porque como a gente chega e como a gente sai depois que a gente entra nesse espaço, né. A gente, às vezes, muitas vezes, não vai ter a solução dos nossos problemas, mas lá a gente vai ter uma pessoa para acolher a gente vai ter a comida para alguém, para servir uma comida para a gente, uma esteira para a gente deitar, descansar a cabeça, alguém para a gente conversar, falar daquele problema que a gente está naquele momento. Então, antes de falar do que é a folha, que a folha é mais uma consequência do que a gente, de tudo que a gente faz lá dentro, mas falar desse espaço. Porque senão a gente fica, esse espaço fica, a gente o tempo inteiro é intolerante com esse espaço. A gente só é intolerante com esse espaço porque a gente desconhece. A gente não conhece esse espaço, por isso que a gente é intolerante. Porque a partir do momento que a gente tem conhecimento e a gente que é do terreiro começa a falar desse espaço como promoção da saúde, não é só um espaço que a gente tem que fazer a matança do bicho, não é só um espaço que a gente fica noites e noites sem dormir, não é só um espaço que a gente fica extremamente cansado, que a gente tem que muitas vezes deixar a nossa casa, a nossa família para cuidar do outro, viver o problema do outro. Então esse espaço é onde as pessoas estão extremamente dedicando o seu tempo, a sua energia e de coração, sem valores nenhum. Lá não tem dízimo, ninguém ganha 10% para estar lá. Pelo contrário, a gente gasta a nossa passagem para ir no terreiro. Vocês sabem, o nosso terreiro não está no centro da cidade, né? Como as igrejas. A gente tem que ir para a Baixada, a gente tem que ir para a Zona Oeste. Zona Oeste, a gente sabe que vai até Sepetiba, tá? A gente pensa que Zona Oeste está no centro da cidade, a gente sabe que vai até Sepetiba. Então a gente está falando dessa galera que pega ônibus, trem, van, para poder chegar nesses espaços para cuidar do outro. Então essas pessoas, desde já, eu quero parabenizar o povo de terreiro, quem cuida dessa manutenção da natureza. Porque falar de natureza pra gente, a gente já conhece. Falar de quem domina essa natureza e quem cuida somos nós, é o povo de terreiro. Então falar de meio ambiente não é novidade nunca pra gente, porque a gente já está tratando disso há milênios atrás, a gente já está cuidando disso há milênios atrás. Porque se a gente não tiver esse ar que a gente respira, eu não tenho Oxalá. Se eu não tiver esse sol que está brilhando pra gente, eu não tenho Omolu, eu não tenho, e a gente depende disso o tempo inteiro. A nossa religião depende da natureza, depende de todos esses elementos que a gente tem aí, ó. A gente goza disso tudo de graça e ainda destrói, né? A gente goza disso tudo e a gente destrói. Porque quem destrói não é Oxalá, não é Ossangue, não é Yansan. Quem destrói somos nós, os seres humanos, não é? Porque, pelo contrário, eles colocaram isso tudo pra gente usufruir. E a gente não tem maturidade bastante, nem responsabilidade para cuidar disso, preservar. E o povo de terreiro faz isso e faz muito bem.
Quero agradecer a vocês e parabenizar. Em relação às plantas, quando você fala, a gente vai tratar com as plantas, quando a pessoa chega no terreiro ou ela tem alguma enfermidade que precisa das plantas. Usar as folhas, gente, a gente tem que saber para que a gente está usando, em qual momento a gente vai usar. Não é uma coisa que pode ser, o autocuidado é importante com as folhas, eu acho que a gente tem que ter esse autocuidado com as folhas, mas a gente tem que ter um mínimo de conhecimento. Por quê? Para cada patologia, seja ela física, seja ela mental, a gente vai ter aquela ensaba, aquela mistura para ser utilizada. E essa mistura das folhas, ela nunca vai estar sozinha. Novamente, ela tem que estar com algum elemento da natureza. Seja água, seja terra, seja fogo. A gente precisa agregar outros elementos que são da natureza. Então, assim, eu não posso achar que, claro que eu vou puxar sardinha para o meu santo, que é o sangue, que é das folhas, lógico, mas ele sozinho, ele não faz com que esse elemento ative a energia necessária para aquela pessoa que está com aquela enfermidade naquele momento. Eu preciso do dono da terra, eu preciso do fogo, eu preciso da mãe água, eu preciso de todos os outros esses orixás, que são esses elementos da natureza, para que aquela força que é ativada pelas folhas façam o remédio necessário para aquele indivíduo. Queria também colocar aqui que pena, né? Que na maioria das vezes a gente só procura o terreiro na hora que a gente tem uma grande necessidade, né? A gente não procura o terreiro na hora que a gente está bem, né? Infelizmente, a gente realmente é um espaço de promoção da saúde, mas a gente só procura quando a saúde está muito ruim, né? A gente não procura quando a saúde está boa, a gente só procura esse espaço quando a saúde está muito ruim. Então, assim, eu convido a todos vocês que estão falando de meio ambiente hoje, que vai conhecer esse terreiro, vai beber dessa água com essas pessoas que mantêm esses espaços, que estão nesses espaços, que têm conhecimento e prática dessa natureza. Vamos fazer essa visita, vamos valorizar essas pessoas que essas pessoas que mantêm essa riqueza, né? Que hoje é muito propagado, mas eu acho que é isso, a gente precisa. Eu acho que aqui a gente tem um monte de técnico científico, mas no terreiro a gente também tem um monte de técnico de vivência. O que essas pessoas que estão no terreiro, elas têm de conhecimento, a gente pode viver 50 anos na universidade, vocês não vão aprender nunca, porque só a vivência é capaz de fazer com que vocês respeitem, né? Porque a gente respeite, não falo só de uma pessoa, falo de todos nós, quanto a gente respeita. E a gente tem que falar de folha como educação. Como que a gente, dentro dos nossos lares, está valorizando isso para os nossos filhos? Como que dentro da nossa educação, dentro de casa, a gente está falando lá para os nossos filhos o quanto a folha é importante, o quanto esse ar que a gente respira é importante. A gente está num momento político onde a gente está vendo o poder político acabando com a gente, e não está dando nada. Por causa de quê? Porque a gente ainda está muito dentro desses espaços intelectuais e a gente não está se juntando para ir para a luta. Por isso que fica muito no Facebook, a militância do Facebook. Só que eu acho que a militância do Facebook é linda, eu vejo os textos maravilhosos. Mas enquanto a gente não fazer esse dever de casa, que é a gente educar nossos filhos e a gente se unir para a luta que é nossa, é lá o cara que está nas ciências, é o cara que está lá na vivência. Se a gente quer cuidar da natureza, a gente tem que fazer isso juntos. Independente de quem é de terreiro, de quem não é, a gente tem que fazer isso junto. E para a luta mesmo, porque é muito ruim quando a gente, de verdade, às vezes vocês não têm noção do quanto é ruim quando a gente vê a Mata Atlântica sendo acabada e a gente não tem poder nenhum sobre aquilo que estão fazendo. A gente pode ter argumento, mas a gente não está tendo poder. A gente não está tendo poder político, poder da gente quanto força, quanto religiosos, como povo dessa tradição. Então a gente só vai mudar isso quando a gente começar a educar dentro de casa para fora. Quando a galera lá da universidade for lá pro terreiro ver como é que funciona, a importância que isso tem pra gente, a importância que o Ossan tem pra gente, como Oxum, como Oxóssi, como todos os outros tem pra gente.
Então, acho que a gente tem que começar a fazer esse papel inverso e a gente começar a fazer a cartilhazinha, estudar de dentro de casa para a gente ir para fora, porque senão a gente fica só num texto bonito. Continuando sobre as folhas, a gente vai ter tanto as folhas quentes e as folhas frias. As folhas quentes, gente, porque eu sou estou falando do lugar de onde eu estou. Porque eu sou de Oxum, eu não posso tomar banho com folha que é de Exu. Não é assim que funciona. Você está com um certo problema na sua vida e de qual você precisa naquele momento, mesmo sendo de Oxum ou de Iemanjá, você precisa tomar um banho com folha de Exu para ativar aquela energia que você está precisando. Desses orixás que são fogo para a sua vida, para que sua vida tenha um movimento, que a sua vida tenha uma continuidade dentro daquilo que foi orientado pelo pai e a mãe de santo, ou no jogo, ou no preto velho, ou no caboclo, seja lá o orientador. Isso você não faz aleatoriamente. Ou se estiver na Umbanda, você vai no preto velho, a criança. Se for no candomblé, a orientação sempre é o jogo de búzios, mas não existe isso que... Eu falo assim porque assim, senão a gente cria um monte de mitos, um monte de coisas que não é. A gente usa todas as folhas para aquela necessidade que a pessoa tem. Eu não vou tomar banho só de folha de ossangue. Eu não vou tomar banho. Todas as folhas são de ossangue. Mas eu tenho um certo problema na minha vida, naquele momento, que eu preciso contactar Yansan. Eu preciso buscar aquela energia. Eu estou com um certo momento da minha vida que eu preciso de ter Oxalá mais próximo de mim. Às vezes eu estou com um problema familiar e eu preciso ter a união da minha família, então eu vou pedir a Oxalá para que ative a energia, que é as folhas dele, para que aquilo tenha um efeito positivo naquele momento que eu estou passando na minha vida. Então a folha tem esse sentido para a gente no espaço de terreiro, dessa cura, que essa folha ela pode estar curando várias patologias, mas principalmente a mental, que eu acho que a saúde mental da gente, muitas vezes a pessoa quando chega no terreiro, a maioria das questões é mais a saúde mental e a espiritual, que é como você vai decidir o que você quer para sua vida. Que não adianta que você chega no terreiro, tem que fazer santo. Mas eu tenho medo. Gente, tudo. Mas dá trabalho. Gente, tudo na vida dá trabalho. Namorar dá trabalho, separar dá trabalho, dormir dá trabalho, trabalhar dá trabalho, cuidar de filho dá trabalho, tudo dá trabalho, gente. Tudo dá trabalho. O terreiro é igual o vinho seco. Ou você toma ou você entorna. Só tem dois caminhos. Ou você toma ou você entorna. Então, é isso. Se acha que a gente tem que beber dessa água, dessa fonte, quanto lá fazendo, não sei qual terreiro vai abrir para pesquisa, mas eu acho que para pelo menos vocês terem a fala de quem tá fazendo a manutenção disso, de quem cuida, né, de quem trata isso com respeito, porque pra gente é como a folha pra gente, quando a gente tá lá macerando, ainda tem isso, a gente não pega uma folha lá e à toa vai lá, pega uma folha, menino, pega uma folha aí à toa, traz aí pra mim, a gente vai lá, toma esse banho de qualquer... Não é assim não. Negócio é sério pra ter... Quando eu falo negócio é sério, mas não é pra botar medo, pra parar com essa coisa também de aterrorizar o terreiro. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Vamos desconstruir isso, vamos começar a escrever, parar com essa coisa de oralidade, porque tem um monte de branco na universidade escrevendo sobre a gente. Tem que parar com isso. Tem que escrever, é o povo preto que está lá no terreiro. A oralidade é importante, mas quem tem que estar na academia escrevendo pela gente somos nós. Para com isso, vamos acordar. Por isso que as coisas estão assim e a gente está sendo atropelado. E aí, voltando à questão da folha, é isso, né? De qualquer jeito vai lá e macera, não. A gente tem que cantar, a gente tem que invocar, a gente tem que rezar, a gente tem que estar de corpo limpo, a gente tem que fazer resguardo, porque a gente está fazendo uma coisa séria que é para a vida do outro. A gente está cuidando do outro, então é preciso que a gente esteja de corpo limpo, que a gente não esteja vindo de um outro lugar, que não esteja preparado no terreiro. Porque quando a gente chega no terreiro, esse espaço de promoção da saúde, não é que a gente falou? O cara chega, a mãe de santo vai chamar quem ela quiser na hora. Então ela não vai saber quem está preparado, quem não está. Então a gente já tem que ir para esse espaço sabendo que a gente tem que estar disponível para aquilo.
Porque a gente não sabe o que está por vir. Porque a gente não sabe o que o jogo de búzio, lá o preto velho, o que eles vão tirar para aquela pessoa, vão orientar para resolver o problema daquela pessoa no momento. Então é importante que a gente não seja só visita nesse espaço, que a gente realmente conheça desse espaço, porque na hora da necessidade, que a mãe de santo ou o pai de santo nos chamar, a gente está pronto às vezes nem de saber, mas pronto espiritualmente para fazer aquilo, para trabalhar com aquelas folhas, cantar, tem que cantar para aquelas folhas, porque você tem que chamar a energia daquilo, não adianta só você macerar, você precisa chamar a energia que você quer naquele momento para aquelas folhas. Então é importante que a gente tenha conhecimento dessa folha. O autocuidado eu acho que é importante, Adriana, sim, mas a gente precisa ter conhecimento. E a gente só vai ter conhecimento disso com os nossos mais velhos, a gente indo lá, indo nos nossos mais velhos, porque eles têm esse conhecimento para dar para a gente. A gente tem que beber dessa fonte o máximo que a gente puder para que isso não se perca. Bem, é isso, gente. Obrigada. E ela nem falou também mas vai falar depois, nos comentários, críticas e sugestões ao final do filme, senhoras e senhores. Mayra Machado, por favor. Oi, foi. Alô? Bom dia. Todo mundo me ouvindo aí, gente? Vou tentar soltar a voz. Eu sou Maíra. A Adriana já contou para vocês que meu bisavô era mateiro, minha bisavó, por parte de mãe, era rezadeira. Eles me ensinaram isso para minha mãe. E minha mãe, desde quando eu era pequena, ela me ajudou. Ela cuidou de mim, né, com todo esse conhecimento que ela aprendeu sobre as plantas medicinais. É isso aí, não é? Aí você tem que voltar lá primeiro. Oi? Vai voltar lá, que tá Aê! Então, quando eu era criança, quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe resolveu ter uma vida no campo, uma vida mais tranquila, e ela migrou para Visconde de Mauá, para uma comunidade do Santo Daime, e me levou junto. Lá nessa comunidade, eu estudei numa escola da pedagogia Waldorf, e era um espaço muito especial. Pode passar, por favor. A Escola Caminho da Luz. Nessa escolinha, a gente fazia tudo. A gente fazia o brinquedo, a gente fazia a comida, a gente repartia. E lá dentro tinha um espaço que a gente tinha aula de ciências que chamava Pingo Verde. Era uma estufa. E a gente começou a lidar com planta desde aí, desde essa época. E lá, nessa mesma escola, eu tinha uma professora muito especial na minha vida, com quem até hoje eu tenho contato, que é a Maria Cristina de Moraes. Ela sempre finalizava com danças circulares sagradas, que ela mesma compunha, ela mesma criava os gestos. E pode passar, por favor. Essas fotos aí são atuais, eu não tenho as fotos daquela época, mas vocês falam ainda de... Eu queria pedir desculpa aqui, porque a emoção vem à tona. E queria agradecer a Adriana por poder estar falando sobre tudo isso, porque grande parte da minha vida eu escondi essa minha infância, eu escondi a minha vida, eu escondi sobre o Santo Daime por causa da intolerância religiosa. E eu queria agradecer, aqui à comunidade de terreiro por essa luta. Porque graças a essa luta e graças ao contato com vocês, eu estou aqui hoje, apesar de estar emocionada, estou muito feliz. Respira. Então, quando eu tinha 5 anos, eu pedi a minha mãe para me fardar.
a farda da gente é o símbolo do compromisso com o Santo Daime. Lá na comunidade tinha muitas peculiaridades, né? Tinha mutirão para manutenção da estrutura física, tinha vários setores de trabalho, né? Cerâmica, tecelagem. Era uma comunidade autossustentável. Pode passar. E lá tinha uma agrofloresta, tinha um horto medicinal que minha mãe era responsável. E eu ficava lá brincando com as plantas e acompanhando ela, aprendendo muito também, né? Aprendizado se faz com convivência, né? E aí todo dia a gente tomava café junto, a comida era feita sempre em conjunto, né? A gente tomava café, almoçava junto, uma dupla que fazia a comida. O Santo Daime ele era usado só em dias de ritual e não como uso recreativo. No dia de trabalho espiritual, né? A gente seguia um calendário específico e uma vez por ano lá na comunidade tinha feitio. Aí vocês podem ver, as mulheres cuidavam das folhas, beneficiar, colher, limpar, o trabalho mais delicado, a energia feminina da rainha, da chacrona. Pode passar. Os homens cuidavam do jagube, precisa de raspar, de macerar, de bater, precisa de fogo, de todos os elementos. E todo esse processo é feito com os hinos, cantando os hinos do Santo Daime durante o feitio, né? Então tem um hino que fala assim: eu não me chamo Daime, eu sou um ser divino. Eu estou contando tudo isso, gente, não é nenhum segredo, não. Mas é para mostrar que tem toda uma liturgia em torno do uso do Santo Daime, né? Tem todo um ritual, não tem nenhum segredo, mas tem muita magia. Tem muito mistério. E por isso eu defendo que o uso dessa bebida sagrada, eu defendo isso enquanto médica e daimista há 28 anos, o uso dessa bebida sagrada precisa ser contextualizado para a gente ter o contato com a espiritualidade. Não é só uma molécula. Falando em molécula, a DMT, que vocês podem ver aí, que é a dimetiltriptamina, ela é um princípio ativo que existe no Santo Daime, que infelizmente, se você isolar essa molécula, infelizmente ou felizmente, se você isolar essa molécula, você não consegue aproveitá-la por uso oral. Ela te dá aí um efeito, é chamada da molécula do espírito, ou a droga de Deus. E se você pega só esse princípio ativo e faz uso injetável ou por fumo, você vai ter uma experiência transcendental, que é muito, muito intensa, mas ela vai durar só alguns minutos. E aí eu pergunto, será que vale a pena a gente acessar esse portal por meio de um princípio ativo isolado? Mas imagina que você está dentro dessa Ferrari em velocidade máxima em direção ao abismo. Vale a pena eu acessar esse conhecimento sem uma busca, um refinamento pessoal, sem uma busca por autoconhecimento? O uso recreativo do DMT é bastante arriscado. Mas, por outro lado, quando você faz o uso da ayahuasca, e aí a gente tem a rainha, o cipó, o jagube, que formam a nossa bebida, o nosso sacramento. Além do comprimido, o que ao invés do comprimido, né, você tem um fitocomplexo. E aí uma mágica acontece, porque quando você une a rainha com o jagube, você consegue ativar inibidores da monoaminoxidase que fazem degradar lentamente esse DMT. E você tem aí uma experiência que vai durar cerca de 4 horas. Isso tudo dentro de um ritual, você tem tempo suficiente para elaborar, para entender o que está acontecendo, né? Você tem todo um contexto, você tem uma rede de cuidado, você tem um ritual acontecendo, né? Então, acredito que vale mais a pena, né? É como se você estivesse viajando numa nave e você pudesse aterrissar sem perder o seu contato com a realidade.
O jagube, pode passar. É esse aqui do lado de cá. É o Banisteropes carpe. Engraçado que aí ele mostra a folha. Mostra a flor e a folha, mas não mostra o cipó. A gente usa o cipó. E do lado de cá é a Psicotra viridis. Então, por causa desse contexto todo, que eu considero, e volto a repetir, que eu defendo o uso das plantas medicinais, das plantas sagradas e da ayahuasca dentro dos seus mecanismos culturais, com todos os atores sociais, com as cantigas, com o ritual de abertura e com o ritual de fechamento, para que a pessoa tenha certeza e clareza do momento que foi aberto um trabalho espiritual e do momento que se fecha esse trabalho espiritual. Então, para a gente ter um exemplo, assim, quando a gente estuda a fitoterapia, a gente percebe que usar um fitocomplexo, que é quando você usa a planta inteira, né, quando você usa um chá, uma tintura, um xarope, você minimiza os efeitos colaterais. Quando você usa esse fitocomplexo, e a ayahuasca é um fitocomplexo, dentro de um contexto religioso, cultural, você tem um aproveitamento maior, porque tem todas as pessoas e a magia ali envolvida, né? Então, as medicinas tradicionais ayurvédicas chinesas, elas estão mostrando pra gente isso o tempo todo, né? Mostrando que a gente precisa cuidar da saúde da mente, do corpo e do espírito. Então, essa experiência da minha infância, da adolescência, elas influenciaram muito na minha vida profissional. E aí, tá aí essa foto do uso ritual. Pode passar mais uma, por favor? E por isso que é tão importante, gente, a gente reconhecer a legitimidade do lugar de fala e reconhecer a legitimidade do conhecimento das comunidades tradicionais, do conhecimento popular. Então, eu estava contando que isso influenciou na minha escolha profissional, toda essa vivência na comunidade. Essa é a foto do meu primeiro plantão. E essa é a primeira foto do dia que eu me fardei. Eu entrei me fardei no Santo Daime. É quando a gente usa a vestimenta e firma o compromisso. E aí, com isso tudo, eu resolvi fazer medicina por causa da convivência com aqueles todos terapeutas holísticos lá, quantos, né? Vários. Eu achei tudo isso muito bonito, aprendi sobre como cuidar da natureza e cuidar de mim lá na comunidade. Eu pensei, então eu vou para a academia, que é para aprender melhor, né? Aí entrei na faculdade de medicina achando que ia aprender sobre saúde, só que aí eu descobri que eu ia aprender sobre tintim por tintim de cada doença. E aí eu não fiquei satisfeita. E na graduação eu quase tive uma quebra total, mas conheci professores maravilhosos que me explicaram da importância do conhecimento integral, de ver o paciente como um todo, né? O professor Júlio está ali, obrigada pela presença. É um deles, ó. Ele logo no terceiro período da faculdade ele me levou para o Costão de Taguatiara. E aí, não satisfeita, eu fui fazer a residência de Medicina de Família e Comunidade e fui procurar Medicina Integrativa. Lá, durante a residência, eu percebi que tinha uma demanda enorme por consulta de saúde mental. E era tão grande, mas tão grande, que eu tinha que resolver aquilo em grupo, não dava para ser individual. Era muita gente. Então, eu pensei em como que em grupo eu poderia ajudar todas aquelas pessoas. Eu conversei com a psiquiatra, matriciadora do posto de saúde, e nós criamos um horto medicinal que foi construído coletivamente com os pacientes do posto de saúde. É o projeto Semear, que a Adriana falou. E aí, lá no horto, a gente tinha vários momentos, né? O primeiro momento, pode passar. A gente sempre começava com mindfulness. Vamos fazer um pouquinho aqui, me dá 2 minutos? Rapidinho. 2 minutos. 2 minutos, eu juro. Tô acabando.
Então eu queria convidar todo mundo a sentar confortavelmente, apoiar os pezinhos no chão, colocar a coluna ereta. Isso é um convite, então quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, colocar as mãos sobre as coxas. E eu gostaria que você, como uma atitude de uma criança, com curiosidade, observasse o som à sua volta. Observasse a temperatura do ambiente. O calor de quem está aí do seu lado. Preste atenção no movimento que as suas costas fazem quando você inspira. Sinta o ar passando pelas narinas. Observe o movimento da sua barriga. Quando você inspira, o ar vai lá para frente, a barriga. Quando você solta o ar, ela vai lá para trás. Aos pouquinhos você vai prestando atenção no som do ambiente. Sente o ar à sua volta, a temperatura. Lentamente você pode mexer as mãos e os pés. Pode abrir os olhos. Se quiser espreguiçar. E aí? Maíra, temos 2 minutos para você encerrar, tá? E aí a gente poder conversar, abrir debate com a nossa. Então o grupo Semear era assim, a gente começava com Mindfulness, que é a atenção plena, esse exercício que a gente fez aqui. Depois a gente fazia uma roda de conversa sobre as plantas medicinais, uma troca do saber popular com o saber científico. Cada um falava um pouquinho sobre o que sabia, sobre o que trazia. Uma grande roda de conversa. E no terceiro momento, a gente sempre fazia o plantio. A gente ia para o horto medicinal. O momento clímax do grupo era a enxada. Todo mundo queria pegar aquela enxada, queria plantar e botar a mão na terra. E nós recebemos vários relatos. Eu queria ler 2 relatos aqui para a gente finalizar. Durante o grupo, gente, eu pude perceber que o importante era a cooperação. O que era terapêutico era trabalhar ombro a ombro. Eu tive a oportunidade de ver como que eram as pessoas inteiras, né? No consultório, o paciente só queixa. Quando você convive, quando você está trabalhando junto, você aprende o que a pessoa gosta, o que a pessoa ama, o que faz ela feliz. Pode passar. Esse aí é o Antônio. Quando eu cheguei lá no grupo, era a primeira vez eu comecei a chorar. Depois daquela vez, eu fui botando tudo pra fora, mas com tranquilidade, com mais paz. Minha pressão agora está normal. O remédio agora está fazendo efeito, porque o remédio da pressão não resolvia nem o estresse, nem a minha ansiedade. Essa coisa o grupo está resolvendo. Pode passar? A Cíntia. Para mim é muito importante e significativo que esses encontros, além de resgatar memórias afetivas e culturais, tenham contato com a natureza. E lidar com a terra, respeitar e preservar a mata e dela tirar os nossos remédios e cura. Agradeço a oportunidade. Pode passar. Então, dessa experiência toda, nós conseguimos financiar um livro coletivamente. A Adriana é nossa autora também. E o livro conta um pouquinho dessa experiência
Bom, vamos finalizando aqui. Qualquer coisa, a gente tem um livro ali fora, a gente vai falar mais também. Muito obrigada aos palestrantes. Agora a gente vai abrir para perguntas. Aqui na função de mediadora, lembrar para quem chegou depois, né? Primeiro agradecer a presença de quem chegou, a benção, quem é de benção, os mais velhos e os mais novos. E vamos abrir para as perguntas, né? O sacerdote André trouxe para a gente, né, provocações sobre essa relação do ser humano com a cura e com a natureza, né? O ser humano como zelador da natureza, não como seu proprietário. E acho que essa é uma bastante interessante, né? A gente pode pensar também na alma das folhas, né? Nos guardiões sagrados das folhas, né? Então, o que pedimos de cura, né? A provocação do sacerdote André, né? Se nós só espalhamos doenças, né? Então, fica aí essa primeira provocação. Bartira, Jossan, Ebome do Candomblé, trouxe para a gente essa questão da intolerância com aquilo que a gente não conhece, né, com o desconhecido, né, a relação do meio ambiente com o terreiro. Bartira também faz parte da RENAFRO, né, a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, então tem também essa dinâmica de conversar, né, dessa conversa, desse diálogo entre os povos de terreiro e as práticas de saúde e as políticas públicas de saúde, né? Escrevendo, né, o movimento da juventude terreira, o movimento de terreiro vai escrevendo a contrapelo essa história da criminalização dos saberes, né, o famoso curandeirismo que tanto assolou as práticas de potenciais enormes de saúde que o povo africano e o povo indígena nos deixaram de legado, né? Então, diversas perseguições vêm porque há poder aí. Há um poder aí no terreiro, há um poder aí nesse espaço, nessa forma de vivenciar a relação, né, com a natureza e a relação comunitária, com diversas áreas, não só do conhecimento, mas da vida social, que ameaça essa estrutura de adoecimento que a gente vive, né? Então, quem tiver questões relacionadas à RENAFRO também pode se direcionar a Maíra. A Bartira. E Maíra concluiu aqui, acho que já estava todo mundo aqui, falando da experiência dela com uma planta de poder sagrada, que é a ayahuasca, a tradição do Santo Daime, mais especificamente, e que hoje está muito em voga, uma discussão muito séria que está sendo feita através de uma abertura do uso recreacional dessas plantas que são enteógenas, que têm princípios ativos. A gente não chama, dentro da tradição, a gente não chama de psicoativa, a gente chama de enteógena, é planta que traz Deus para dentro da gente, né? Então, são realmente plantas que a gente precisa estar amparado dentro de lugares muito sérios, de tradições muito sérias, para que não haja aí um novo movimento, uma nova onda de criminalização e discriminação, justamente por um uso abusivo, recreacional, de apropriação cultural, inclusive de pessoas não preparadas, né, ministrando-se para outras pessoas. Isso é uma questão muito séria, tá? Então, estão abertas as perguntas, a irmã já se inscreveu. A gente tem isso, esse microfone é... Vou ser rápida, bom dia a todos e a todas. Começo primeiro dando os parabéns ao mandato da vereadora Verônica e a toda a organização, e já coloco aqui uma sugestão: esse tem que ser o primeiro de uma série, ou semestral ou anual, porque não pode ficar assim. E eu sou Isabel Cruz, sou professora dessa universidade, da disciplina Diversidades, Equidade e Cuidados de Saúde, da qual temos Bartira de Ossanha, uma colaboradora. Não, a colaboradora. E coloco a disciplina no que ela puder para dar. Inclusive, a gente divulgou para os alunos, mas a greve acabou desmobilizando um pouco, mas outras coisas. Isso tudo para dizer que tem que continuar. Esse espaço tem que ser garantido, tem que continuar, as mesmas pessoas e outras e tudo mais. Isto posto, eu quero fazer uma pergunta rápida, que não só das folhas, como a Bartira bem colocou, e a Maíra também, e, desculpa, não gravei o nome do...
André, da necessidade de que são folhas que trazem Deus para dentro e que também fazem colocar o nosso Deus para fora na hora do preparo, na hora do cultivo, na hora da preparação. Mas eu gostaria que vocês também abordassem, na medida do possível, eu me lembrei de Macota Valdina, que também preparava sabonetes e perfumes com as folhas sagradas, macaçá e outras. Essa aplicação, se vocês conhecem, também fazem. E como que isso também pode, para o terreiro, para os povos de terreiro, também ser uma forma de contato com quem não é da coisa, mas de produção, de geração de renda. Então, é sobre essa outra aplicabilidade das folhas o que eu gostaria de anunciar, de pedir o pronunciamento de vocês. E dar os parabéns e pedir pela continuidade. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Odara, é nome mesmo, né? Não é nome artístico, não. Eu também sou professora aqui da UF. Eu trabalho, sou lá das ciências biológicas e dou aula de botânica. E, especificamente, há 19 anos eu trabalho com etnobotânica, né? E sempre foi um patinho feio, assim, porque você trazer o conhecimento tradicional e o conhecimento popular para dentro da academia é controverso ainda hoje. Bom, sou filha de Oxóssi, também trabalho no centro, em Itaipuaçu, né? E tem algumas orientandas, né, que também trabalham com monografia com plantas rituais. E, ultimamente, essa é uma pergunta que eu queria, né, compartilhar, principalmente com a partir do André, de como proceder nesse momento em que a gente tem esse embate do conhecimento tradicional, né, e com o conhecimento da academia. Há um tempo atrás, a gente estava quinando as plantas para fazer o banho antes da gira, e eu comecei eu lembro da dirigente da Mãe de Santo falando que tinha que levar, né, e começa. Peregum de não sei quem, que é diferente do peregum do outro, colônia, não sei o quê, canela de velho e tal. Eu, né, como venho da botânica, já me veio aqueles nomes científicos na cabeça, né? O Pinhas era um bete, fulano de tal. E o nome popular, né, às vezes me confunde. E aí eu comecei a observar que determinadas plantas ali não correspondiam. Por exemplo, a colônia era uma outra planta muito parecida, mas não era colônia. A canela de velha não era a tal da melastomatácea, que eu falei, gente, canela de velha. E aí eu comecei a ver outros problemas, né? Por exemplo, o garfo de Exu, que na verdade levaram cactos e não era, aquela outra. Eu fiquei, e agora? É uma situação, né, de assim, aí você conversa, as pessoas dizem, mas eu não entendo de planta, mas fulano mandou trazer e para mim é essa daqui. E aí o resultado é o mesmo? Então, assim, como é que eu falo? Esse equívoco botânico, vamos dizer, o que isso pode gerar? Né? Fala com o dirigente, o efeito é o mesmo. Então, assim, eu tenho observado muito problema com essa coisa da identificação da planta mesmo. Então, assim, é uma coisa que eu e os alunos a gente tem discutido bastante. Queria saber depois a opinião de vocês sobre isso. Obrigada. 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 A gente pode fazer mais uma pergunta, ninguém para fazer logo um bloquinho para a resposta, ninguém mais. Bom dia, ainda bom dia. Agradecido por estar aqui, agradecendo por esse momento tão único e um prazer estar assim diante de pessoas tão parecidas. O que eu queria saber, Maíra, me identifico muito com a sua história. Minha avó também era rezadeira e passei pelo candomblé. Hoje eu participo da Umbanda, eu faço parte da Umbanda. E o conhecimento, assim, como é primordial. E o André é uma pessoa, assim, foi um divisor de águas na minha vida em relação às magias, ao conhecimento também. Assim, ele pode não parecer, mas fica científico, né, André? E o que eu queria saber, Maíra, era se esse
ainda continua, ainda tem como é que as pessoas podem participar, porque é muito interessante, vem de encontro a muitas expectativas e curiosidades também, né? Que seja. Meu é desejo. Tá? Gratidão a todos e parabéns. Obrigada. Eu acho que a Martina pode falar sobre as duas primeiras, porque tem bastante inserção com a discussão do candomblé, especificamente, economia solidária, né, também. E aí, Martina responde a terceira, tá? André, se quiser também se manifestar em relação a uma das questões, seja à vontade, vou inverter de novo, só para não ficar para o final. São mais escutas, as mulheres falam. Bem, professora, eu acho que... Professora Isabela, eu acho que é uma prática que não vejo no meu terreiro, onde eu sou iniciada, eu não vejo essa prática de fazer a questão dos sabonetes, dos florais, não é uma prática que eu vejo no meu terreiro, mas eu acho que é uma prática para ontem, que eu apoio. Tem o terreiro do Havaí que ele faz esses sabonetes, eu acho importantíssimo, porque além da geração de renda, que eu acho importante para esse espaço, como eu falei, a gente não tem os 10%. Então, se a gente fizer 10% que entra para o terreiro, a partir da nossa produção, eu acho que a gente ganha muito. E aí, mais uma vez, reforçando que se a gente não começar a cuidar do que é nosso e produzir o que é nosso, outros irão ocupar esse espaço e a gente vai lá e vai comprar deles. Então, é preciso que a gente comece essa prática assim. Eu concordo muito com isso, acho importante. Vamos pensar isso, vamos pensar. Bem, qual o nome dela? Odara. Bem, sobre o que a Odara falou, gente, olha, eu vou falar novamente do meu lugar de fala. Porque assim, estou na macumba desde quando eu nasci, ainda não conheço as folhas todas e vou ficar mais 300 anos, eu não vou conhecer. E assim, eu nunca vi uma folha que uma mãe de santo ou um pai de santo pegue para fazer qualquer procedimento em alguém que dê errado. Eu nunca vi nenhuma folha que o pai de santo ou mãe de santo pegue para cuidar de alguém que seja errado. Então, assim, não vai ser eu que vou estar dizendo tá certo ou tá errado para o pai e mãe de santo, porque eu parto do princípio que eles têm muito conhecimento daquilo que eles estão mexendo, manuseando. Então, assim, pode ser que você tenha o seu conhecimento científico, que com certeza vai agregar, mas dizer que eles estão certos ou estão errados, eu acho que eu, Martina, no teu lugar, não teria propriedade disso para falar, porque isso vem dando certo há muitos anos. Eu nunca vi ninguém falar que foi no terreiro, né, e que tomou um banho, foi orientado a tomar um banho de erva e que a erva fez qualquer efeito negativo para aquela pessoa. Então, assim, para mim, eu acho que dentro do meu lugar de fala, mesmo você tendo seu conhecimento científico, eu acho que dentro do espaço de terreiro, essa colocação do certo e o errado, eu acho que não vai funcionar, porque dá muito certo. Sempre dá muito certo. Deixa eu fazer estou na mediação, mas eu vou me meter aqui nessa questão, porque ela é muito preciosa. Cadê a professora Odara, né? Então, eu acho que o que Odara nos traz não é nem uma questão de certo e errado, mas como esses dois saberes podem dialogar respeitosamente, né? Assim, existe uma catalogação das plantas, existe uma ciência, existe um saber, né, organizado para isso, né, nessa perspectiva da ciência do colonizador, vou botar que seja assim, que é a botânica, né? E existe essa ciência, essa sabedoria prática e divina da conexão de um sacerdote, porque ele está ali aberto, ele é o escolhido para levantar o axé daquela folha, para cuidar de uma pessoa. Então, assim, como é que a gente coloca isso para dialogar, respeitando esses duas áreas de saber? Isso é uma coisa muito incrível, muito difícil. Acho que é muito trabalho de ir marcando que, olha, a sabedoria do terreiro, ela funciona numa outra perspectiva, e os nomes que nomeiam muitas das atividades, plantas, objetos, eles são de outra ordem, uma ordem que a academia não consegue explicar. Então, às vezes, é muito mais dialógico do que ficar explicando. E
exemplo, eu venho de uma tradição que é de Pernambuco, então é um outro dialeto, o nome das plantas, mesmo na sabedoria popular, é outra coisa. Então, assim, a gente fica até, quem tem essa vivência, meio que precisando de uma tecla SAP, um dicionário, um negócio. Exatamente, você pegou no ponto da questão, que é justamente como dialogar, porque, por exemplo, o que eu vi de resposta foi assim, eu sei muito pouco de planta, às vezes assim, eu confundo tudo, mas a entidade dirigente é ela que me norteia. Agora, quando você não está incorporado, e aí o que a gente faz? Tanto que a gente peguei essas que eu estava na dúvida e levei para a entidade dirigente. Aí o Cocó chegou e falou assim, não, essa aqui não é fulana, essa aqui não é fulana, essa aqui não é fulana. Aí ela até brincou, depois assim, mas pelo menos o que veio foi bom, todo mundo sai muito bem daqui. Né? Então, por assim, não deu. Mas aí eu tenho visto que quando são outras pessoas que não vão estudar, eu mesmo, da mesma forma, da verdade, eu também não sei nomes. Eu confundo os próprios nomes da Umbanda, eu confundo. Mas isso aqui é um pergunto fulano, de Ansan, de não sei quem, eu me confundo. Aí eu tenho que viver isso. E a gente está ali no como dialogar. Porque assim, Adriana e Odara, você pode até... eu acho que é importante fazer esse diálogo assim. Mas você não vai chegar para quem já está há 40 anos fazendo daquele jeito e falar para ela que é outro jeito, não vai funcionar porque está dando certo. Não vai, a gente não vai, não adianta que o escrito não vai ser o convencimento para quem está lá Mas, irmã, há 40 anos fazendo, gente. Desculpa fazer essa coisa. Eu acho que está claro para ela que é isso. Tanto que ela foi lá para a entidade e levou. Eu acho que é como que a academia pode ser um espaço de fortalecimento desses saberes. Como que a academia pode dialogar com as comunidades tradicionais de terreiro no sentido de somar com isso, não de usurpar e não de diminuir. Ao contrário, fazer o movimento contrário. Estou chegando na proposta dela, na preocupação dela, é exatamente isso. Como é que a gente produz conhecimento científico respeitando a sabedoria do povo de Torreira, a sabedoria dos mais velhos. É esse o conflito dela. A ideia então é justamente fazer uma horta e identificar as plantas. Tem três questões. Esse trabalho foi feito não no terreiro, mas foi feito com os mateiros raizeiros. Inclusive sobre a coleta, a forma de coletar, a forma de acondicionar, a forma de guardar. Eu entendo que Batira fala, mas não é lá no terreiro, é antes com os mateiros e os raizeiros. Sim. Esse trabalho tem. A Paraíba fez um trabalho muito bom com o pessoal. André quer falar sobre essa questão? Exatamente. Eu entendi a pergunta dela e eu acho que a gente tem duas vertentes. Uma é essa que você está trazendo, que é a vertente de como a academia pode, junto com o saber popular, se colocar e conseguir construir uma coisa só. E ela traz uma outra, que é a preocupação sobre a função da folha naquele bando. Essa é a questão. Sim. Eu acho que isso é a confiança, aí eu vou me colocar no lugar de fala da partida. Eu acho que aí parte da confiança que você tem no seu sacerdote, naquele que está conduzindo aquilo. Por quê? Porque o conhecimento da planta, eu posso conhecer uma planta porque, como é popular, não é um saber científico, eu posso conhecer uma planta pelo nome, a planta ter cientificamente outro nome, e em outro terreiro ela ser tratada com outro nome. Então, o que parte do princípio é a confiança no seu dirigente. Por quê? Independente do dirigente estar ou não incorporado com a entidade chefe, o dirigente tem dentro do terreiro, a partir da hora que ele entra, com a firmeza que foi feita com a Exu na porteira, com tudo aquilo que a gente consegue fazer para dentro do terreiro, o dirigente, a partir daquele momento que está dentro do terreiro, ele, a partir dali, ele tem a entidade o tempo inteiro com ele, dizendo a ele como proceder. Então, em todos os processos religiosos, em todos os processos sagrados que se faz no terreiro, a entidade, o pai de santo, o dirigente, ele tem com ele o tempo inteiro alguém falando com ele. Então, eu acho que parte dessa confiança. A partir do momento que eu entendo que esse dirigente é sério, que ele vai me trazer, que ele me traz essa confiança, a partir daí a gente vai saber que o que ele está propondo vai fazer o efeito que ele está dizendo que vai fazer. Sandra quer falar e o Babá também. Eu queria só dar uma reforma. Em primeiro lugar, parabenizá-los. Estou muito feliz, até porque sou servidor do Instituto Nacional de Câncer, sou da Fiocruz também, mas sou do Candomblé há 44 anos, estou dentro da região. O
Babalorixá, e eu entendi a pergunta dela. Eu acho que nesse momento o erro fatal, eu lamento, e eu sou uma pessoa crítica dentro da religião, eu acho que religião é cultura, e a gente tem que se cultuar para poder chegar ao denominador de que uma entidade chegue e passe uma receita onde eu, como pai de santo, ou como zelador, ou a zeladora, não tenha conhecimento daquilo que está sendo apresentado. Porque se a matéria ou o espírito que está ali presente apresenta para os seus adeptos, para os seus filhos, eu preciso disso aqui, eu tenho que ter a certeza daquilo que realmente eu quero. Então a gente não pode apresentar, e eu entendi o que ela está falando, porque imaginem, ela pediu um dente de Exu ali, uma coisa que apresentaram, deram-se um caco. E aí a casa disse, não, dente de Exu é isso. Não, não é isso. Há uma controvérsia muito grande, e realmente concordo com você, você tem que realmente procurar essas pessoas. E a gente, na casa, porque eu sou uma pessoa que eu chamarei, hoje eu estou dentro de Angola, na nossa fazer os sabonetes, porque a Equete, você acabou de falar o nome dela, ela faz parte do meu acervo do Majussara da Bahia, eu sou do Dr. Majussara hoje, do Patrimônio Histórico da Bahia. Nós temos esse trabalho junto lá dentro, que a gente acha o seguinte, no meu atendimento espiritual dentro do candomblé, a gente não pode cobrar. E quando a gente apresenta uma erva, eu tenho que apresentar uma erva, primeiro porque eu sou da área de oncologia, sou fisioterapeuta, formado, estou me aposentando com 44 anos de vida, graças a Deus, eu já não aguento mais. A gente tem esse conhecimento, a gente é obrigado a estudar. Tem um trabalho dentro da Fiocruz, que a gente faz um trabalho lá, com os laboratórios, que a gente também pesquisa essas coisas. Então, antes de fazer um trabalho, a gente tem que apresentar. Então, eu discordo plenamente. Não, eu, para mim, como Babalorixá, não concordaria. Eu ia discutir realmente aquilo ali, porque essa pessoa tem que ter esse conhecimento. Lamento, a altura do campeonato, e olha que eu venho da antiga, a gente sabe que as coisas para ser feitas, e meus avós, quando vinham, eles já sabiam daquelas ervas aquelas que hoje eu tenho conhecimento científico de que elas são as mesmas ervas que hoje uso para os banhos, para tudo aquilo que eu faço na minha casa. Então eu acho que realmente você está certo, para mim há uma discordância totalmente sobre o que foi encaminhado. E muitas das vezes é isso que é a minha briga dentro da religião de matriz africana, sobre essa questão de algumas coisas que são desorientadas e que a gente tem que orientar mais. Porque isso aí, para mim, a erva não vai ter problema nenhum. A única coisa que não vai dar para mim aquilo que ela queria, naquelas ervas e no que ela queria em progresso, são as ervas que vão passar para ela. Como bem falou a Batia, eu acho que as nossas ervas são específicas para alguns movimentos que a gente precisa no nosso dia a dia. Então eu acho que para aquilo que ela queria, lamentavelmente, ela não vai conseguir nada, porque para mim as folhas, ela não faz mal, mas também para aquilo que ela esperava, ela não vai conseguir. Só isso. Sandra quer falar? Se não vai dar nada ou não, quer fazer uma pergunta? É lindo, assim, o pessoal no lugar que eu falo, eu sou cientista da religião, doutorando em ciência da religião, mas, e aí eu me coloco entre lugares, no sentido de Rami Baba, mas um amigo disse para mim, olha, uma vez que você fez qualquer ritual, né, você é uma Bianca. Então, antes de ser entre lugares, a manipulação das forças energéticas dos orixás já estão com você. Então, é desse lugar que eu falo, entre a ciência e o sentimento de ser de Xangô e Ansan. E eu vejo que a gente precisa conjugar esse verbo, porque enquanto pesquisadora da ciência da religião, ela consegue separar os elementos e concordar com você quanto ciência. Mas enquanto teologia, vamos dizer assim, que é um conhecimento de fé,
enquanto ciência, tem alguns teóricos que falam, né, que o pesquisador ele precisa também estar imerso dentro do fazer científico, para entender que junto com a matéria da folha tem a palavra, que é o verbo que faz acontecer. Então eu acho assim, essa condução do verbo da palavra que faz a energia acontecer. Tem uma forma, tem magia. Eu não domino ainda essa linguagem, mas deve ser isso, né? Com toda certeza. Então a gente precisa, enquanto cientista, e eu precisei estar imersa dentro da cultura afro-brasileira para entender realmente o que são as nações, o que o meu orixá me fala. E isso não atrapalha o meu fazer científico. Eu tenho distanciamento suficiente quando eu estou escrevendo cientificamente. Então eu vejo isso. A ciência precisa também beber na cultura dos mais velhos. E quando o senhor fala, eu acho lindo, porque eu sei de muitas ervas porque minha avó ensinava. E tenho na minha casa hoje várias delas. Tem outras que eu até com mas eu amo erva, eu vou colocando. Depois, quando tiver tempo, eu vou fazer a catalogação. Mas a importância desse sentimento que não é só erva. É um sentimento que nos traz a África livre. E que já não é mais a África, é Brasil. Que o Brasil que teve que recompor o seu ensinamento até da erva que lá é usada, que aqui não tem, e aqui foi ressignificado. Então a ciência tem muito que fazer. A ciência tem muito que bater cabeça para poder entender o que é essa parada aqui, que é uma parada mais do que profunda. Eu vou passar agora a palavra para a Maíra. A gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar a mesa daqui a pouquinho. Temos alguns minutos, algumas palavras finais. Mas também fica o desejo da gente fazer os outros encontros, continuar esse debate, continuar essas narrativas tão incríveis desse diálogo da ciência, da academia com o povo terreiro. Maíra, por favor, semear a pergunta da nossa irmã. Então, respondendo à pergunta da professora Denise. Oi, Denise. Então, o Grupo Semear, ele continua funcionando mensalmente lá no Jardim Botânico. O próximo encontro, se eu não me engano, vai ser na segunda semana de novembro, depois eu te passo a data certinho. É aberto, a gente se encontra com a Yara Brito, que é curadora da coleção viva de plantas medicinais de lá do Jardim Botânico. É um espaço lindo, gente, é um espaço muito carinhosamente cuidado pela Yara Brito. Ela tem toda essa preocupação do diálogo do científico com o popular e ela reconhece a importância, né, desse saber ancestral, desse saber popular em contribuição com a ciência, né? Então, o seminário é funcionado enquanto eu estava na residência, enquanto a Janaína trabalhava lá no Posto da Gávea, que funcionava semanalmente, mas ele ainda acontece uma vez ao mês lá no Jardim Botânico. E a gente está com o espaço aberto, inclusive, para cultivar. A gente vai fazer um mutirão lá de limpeza, de catar a folha, de catar a graminha, de plantar, de transplantar também as plantas medicinais, e é uma oportunidade legal aí de ter contato com a Yara Brito, que é uma profunda conhecedora, né, das plantas. Tá todo mundo convidado, tá? Jardim Botânico do Rio de Janeiro, desculpa. Então, André, palavras finais, considerações sobre esse debate maravilhoso. Então, rapidamente, sobre tudo isso que foi falado, queria colocar uma observação. Gostei muito do que a irmã, desculpa, não sei o nome dela, falou por último. A energia divina, ela está aqui, ó, o tempo todo, na nossa volta. Então, essa manipulação do verbo é a chave de tudo. A palavra, o verbo, manipula. A energia divina está aqui. Mas nós, com a oração,
Então, se eu